ideia é essa. Tem uns lados, acha outros. Né? Resumidamente é isso. Daí ele colocou. Claro, só que para essas relações fazerem sentido, é necessário que você tenha retas paralelas cruzando essas outras retas, né? Por exemplo, nessa figura aqui que você me enviou, que eu estou mostrando aqui, né, Guilherme? Uhum. Quem são as retas paralelas, né? A R, a S, a T, a U, elas são paralelas, né? Elas estão Isso daí é assim, que página? sei E lá, que eu te mano, é a mandei. primeira que você me mandou, né? 29. Ah, mas daí, tipo assim, eu lembro que no começo do conteúdo, acho que não, tipo assim, sei lá, era um bagulho que só pegava a régua, daí, tipo assim, acho que era, a gente tava mais provando, né? Daí agora tem esse negócio que eu não entendi muito bem. Sim, sim, calma que eu te explico, criatura. O que você tem que entender, a primeira coisa que você tem que entender é o que você está procurando aqui, beleza? O que que você está procurando? Você está procurando o tamanho desses pedacinhos. Sei lá, o tamanho do pedacinho AC, né? O tamanho do pedacinho DB e por aí vai, beleza? Hum. É isso que você está procurando. E você pode, então, encontrar relações para essas coisas. Por quê? Porque você tem essas retas paralelas passando aqui, beleza? Não dá bom. E eu já falei quem são. É R, S, T, U, são todas paralelas porque elas têm a mesma inclinação. Daí, o problema ele quer que você responda algumas coisas aqui, né? Tipo, se é quem é igual a quem aqui, né? Na parada. Beleza? Então, como é que a gente vai encontrar isso aí? A gente tem que se perguntar entendendo a regra, né? Então, vamos lá. Primeiro, ele está dizendo aqui que AG dividido por BF é igual a CE dividido por DE. Primeiro, quem que é AG, né? Quem que é CE, BF, etc. Vamos pegar o desenho, jogar lá no meu quadro para poder pintar e pegar também o enunciado. Cadê o enunciado? Tá aqui. Muito bem. Então tá, vamos lá. Quem que é a G? A G é Ixi, isso tudo aqui, certo? uhum. Dividido por BF. Quem que é BF? É esse cara aqui. Supostamente isso é igual a CE. Ou melhor, deixa eu fazer esse cara aqui de vermelho. Supostamente isso. Ele está dizendo aqui, né? Pra gente dizer se é falso ou verdadeiro. CE dividido por DE. Ele quer saber se isso é verdade. Ok? E aí, o que que você acha? Você acha que esta razão, esta divisão que ele está dizendo aqui é verdade? Eu acho que não, porque tipo, as medidas são diferentes, né? São bem diferentes, sim, tô olhando. Ah, você acha que não? Bem, mas é que nós não estamos falando dos tamanhos em si. Nós estamos falando da divisão, do valor da divisão, certo? Ah, por exemplo, o que que ele quer dizer com AG dividido por BF? Ele quer dizer com você pegar o tamanho dessa reta vermelha aqui, tá vendo aqui, Guilherme? Hum. E dividir pelo tamanho dessa outra reta vermelha. Mas eu não tem valor, por isso que é um Não negócio. tem valor, mas isso não importa. O que importa é se a regra do teorema de Tales está valendo ou não, ok? Então a questão é o seguinte: está valendo ou não? Essa é a pergunta que nós temos que fazer aqui. É claro que nós não temos os tamanhos nesse problema. Não tem problema. A questão é a gente identificar se a regra está valendo.
E essa regra tem a ver com lados que são paralelos, proporções, coisas assim. Então, por exemplo, se a gente olhar para a reta AG e para a reta BF, que são as que estão escritas aqui, concorda comigo? Isso. Nós podemos notar que essas retas, elas são é, onde está também o CE e o DE, que é o outro lado aqui da pergunta, certo? Ok? CE aqui e DE aqui, certo? Morreu, mano? Oi, não, não, tu não tá me vendo aí? Não, velho. Eu não vejo você, lembra? Pode desligar a câmera. É, tá bom. É, só vejo meu material, não tem como olhar para o material e para você ao mesmo tempo. A questão é a seguinte, se você reparou, então, mano, ó, AG tá aqui, BF tá aqui, é o que ele tá dizendo para pegar esses tamanhos e dividir. Esse enunciado tá dizendo que essa resposta dessa divisão é igual a pegar o CE e dividir pelo DE. O que eu quero que você note é que tanto o AG como o BF é onde estão essas retinhas CE e DE. Você reparou isso, claro. Tá vendo aqui. E o que tem de importante é que estes segmentos, né, são proporcionais pelas retas paralelas e transversais. O que eu quero dizer com isso? Veja que o AG ele passa por duas, ou melhor, por três paralelas, certo? Pela R, pela S e pela T. Tá vendo? Tá passando pelas três? Aham, tá. E é, note que algo semelhante, né, está acontecendo aqui também. Está passando por uma, duas, três, quatro. Beleza. Passando por três aqui, está passando por quatro aqui. Enquanto esses dois lados aqui também estão passando pelas mesmas quantidades. Então, se você pegar e fazer a divisão, você vai ver que vai dar o mesmo tamanho, beleza? Uhum. Então, a ideia tem sempre a ver com isso, tá? Sempre a Mas ver. como é que faz essa divisão, tipo, Não tem de conta, número? não tem conta. É só você saber que, pelo teorema de Thales, é necessário que o tamanho disso por isso seja proporcional ao tamanho disso dividido por isso. Porque a gente está tratando de segmentos proporcionais. Então, sempre quando tiver isso, é verdadeiro. Sempre quando você tiver essa relação, vai ser verdadeira. Isso. Sempre quando Agora, tiver, tipo, sei lá, três negocinhos, tipo, três negocinhos em cada lado, né? Tipo, tu diz. Três exatamente. letrinhas, assim. Exatamente. É, isso que a gente chama de proporcionalidade, né? Uhum. Muito bem. Então, continuando. Vamos para a próxima aqui. AC e GI. Deixa eu apagar aqui. AC. E aqui está GI. Então, o enunciado está dizendo que se a gente pegar o AC e dividir por GI, vai ser igual a quem? O BD dividido por DE. E aí, o que que você acha Né? disso? C dividido por D, né? CE. Não, a gente está falando da questão B agora, mano. Ah, tá. Eu tô vendo Mas é errado. BD dividido por FH. Eu errei de Uhum. fato. O FH aqui. Beleza? E aí? Uhum. Isso aí parece proporcional? Parece minimamente simétrico isso? Me parece, né? Porque tu tem um vermelho aqui, um outro vermelho aqui embaixo, um verde aqui e outro verde aqui Vira embaixo, ali. certo? Uhum. Sim. Isso. Então eles são proporcionais. Tem que ser, né? Eles estão sobre as mesmas retas, não é mesmo?
Uhum. Estão cruzando ali as mesmas paralelas. Então, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Vamos ver agora a C. Isso aqui foi bem fácil, né? Sim. Agora a B, olha só que coisa louca. Ele está falando do tamanho aqui na paralela. Muito bem. Dividido por CD é igual a BD Inteiro. Ah. dividido por DE. Então ele está dizendo que o vermelho de cima dividido pelo vermelho de baixo é igual ao verde de cima dividido pelo verde de baixo. Ok? Uhum. Só que nesse caso, a gente não pode afirmar que é verdade, tá bom? Por quê? Porque nesse caso ele pegou tamanhos das retas paralelas, ok? O AB e o CD, eles estão nas retas paralelas. E o teorema de Thales, ele não fala sobre o tamanho das retas paralelas. Ele fala única e exclusivamente sobre o tamanho das retas Ah, daí deve ser falso, né? Então, transversais. Exato, então é falso, isso mesmo. Ele não fala sobre esses tamanhos, então a gente não pode afirmar nada. Muito bem. Muito bem, então mais uma resposta aí. Então, ó, o que eu quero que você lembre disso? Na prova, se aparecer, então, questão que te pergunta sobre coisas que estão na reta paralela, você vai colocar que é errado, porque não existe nenhuma lei na matemática que nos fala sobre esses tamanhos aí na reta paralela, tá bom? uhum. Pelo menos um teorema de Thales. Agora vamos aprender. Os triângulos EDC e EHI são semelhantes. EDC e EHI. Quem é o EDC? Triângulo EDC. Esse aqui. E o E o triângulo EHI. EHI. Onde está o EHI? O EHI está aqui. Ele está dizendo que são triângulos semelhantes, né? O que é que são triângulos semelhantes? São triângulos que têm a mesma proporcionalidade, só que Mas têm não tamanhos é ter muito tamanho. diferentes. Ó, Exato. reduzido. Exatamente. Pode ser reduzido, pode ser ampliado. A questão é que eles têm a mesma proporcionalidade, os mesmos ângulos, né? Vamos dizer assim. Esse Thales é, tipo, mais visual, né? Não é conta nem nada. Tem conta, sim. Isso aqui é uma conta, né? A questão, ó, divisão, divisão, divisão. Tem divisão, tem conta. Só que nesse caso, como ele não nos deu nenhum valor, tinha o que fazer, né? Pense no teorema de Thales como uma fórmula, ok? É uma fórmula. Então tu vai adaptar ela nas situações que tiveres, Uhum. beleza? Então pode ser que tenha alguma situação aí com número, né? Aí você vai ter que fazer bastante conta. Muito bem. Agora, continuando. Dizia eu aqui sobre os triângulos. Aí, você acha que esses triângulos que eu tenho aqui, eles são semelhantes, então? Cara, assim, olhando, parece, tipo, que eles têm o mesmo puxadinho, tem a mesma. Olhando, Parece. parece meio complicado, porque pode ser que façam uns desenhos cagados, ou a folha esteja mal impressa, sei lá. Mas na prática é de fato. O que você tem que entender aqui é que existem coisas iguais. Os dois triângulos. Por exemplo, esse ângulo é igual a esse, certo? Sim. Muito bem. Então, outra coisa que é igual, essa reta aqui tem o mesmo ângulo que essa, não é mesmo? Elas são paralelas, mas tem que ter o Sim. mesmo ângulo. Ah, É, tá pegando a ideia? Então, se esse é um fato, né? Então, tu tá falando de triângulos que são congruentes, são semelhantes, beleza? uhum. Brincadeira.
Esse aqui também seria, né? É maior, mas continua tendo as mesmas Mesma angulações, as medida, né? mesmas proporções. Exato. Uhum. Exatamente. Show de bola. Os triângulos AEF, BG são semelhantes. Vamos desenhá-los. A, E, AEF? AEF. Então, seria esse triângulo aqui. E o triângulo BG. BG. Veja que, apesar de parecer que tem algumas coisas iguais, como, por exemplo, eles têm o mesmo ângulo aqui, é o mesmo ângulo, isso é um fato. Mas Uhum, você só que não lá em pode. cima não, né? Exato, você não pode afirmar que em cima é a mesma coisa, porque é tudo torto, né? Beleza? Falsíssimo. Bem falso mesmo. E a última FG, EG, igual a HI, Isso é mais uma na TAG também, né? DEF. Ah, tem? Não sei, não vi. Vamos lá, FG. Onde é que tá? Tá aqui, ó. De novo sobre esta merdinha. FG, EG. Ele tá dizendo que é igual a HI, EI. Cadê o HI? HI, EI. Bem, como você pode ver, né? A gente até poderia dar uma olhada, né? Só que não pelo ponto de vista, cara, do que nós estávamos vendo lá naquele outro problema que eu te falei que era falso. Aqui É, eu tu tem que. também acho que não, né? Porque, tipo, ali, aquele acho que é AB, aquele um ali, né? ABCD, né? Esse daí é a mesma coisa, né? Tipo, ele é meio que nas retas, né? Ele tá usando as retas, não tá Sim, usando só que tem um detalhe. Repare que se você fechar aqui, você tem um triângulo, certo? Uhum. Muito bem. Uhum. Então, eu acho que você concorda comigo que esse triângulo é congruente a esse grandão, né? Ou seja, Acho eles são sim, semelhantes, certo? sim. Um é só a miniatura do outro. Pois é. Então, por isso que você precisa ter a cabeça aberta nessas situações, né? Aquela hora eu falei assim, no teorema de Tales, né, normalmente, só que aqui a gente já está falando de triângulos, né? Então, pelo triângulo, a gente repara que, de fato, existe uma semelhança, tá bom? Então, essa aqui é verdadeira, sim. Mas será que Beleza? talvez não poderia estar falso? Porque, tipo assim, tá dizendo que é igual. Mas, tipo assim, deveria ser, tipo, semelhante. Tipo assim, aquele igual, meio encaracolado, sei lá. Ah, não, 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 porque aqui a gente tem certeza que o valor da razão é o mesmo, entende? Porque é a divisão, entende? Não é o valor específico, é a divisão. A divisão, o valor dessa divisão é igual. Muito bem. Desde tem a G que é bem nóia. É CI vezes EF, que é igual a DH vezes EG. Aham, deixa eu ver aqui. Ah, tá, deixa eu pegar aqui. Ah, multiplicações. Você pode ver pelo ponto de vista de multiplicações, não tem problema nenhum. Mas você também pode ver pelo ponto de vista de passar esses caras dividindo, né? Vamos primeiro identificar quem é quem aqui. Quem que é o CI? É esse. Quem que é o EF? É esse. Quem que é o DH? Grandão aqui. E quem que é o EG? É esse pequeno aqui. Certo? Uhum. Então a gente está tentando buscar proporcionalidades entre aqueles, por exemplo, que estão na mesma reta. Então eu poderia pegar o CI, por exemplo, CI, cor de vermelho.
dividido por quem é que está ali na mesma reta, o EG, igual ao DF, que é ao DH, melhor, que é o grandão, dividido por quem sobrou, o EF, né? Daí você pode estar olhando e pensar assim, pô, mas tá tudo multiplicado aqui tu escreveu dividido, é. Mas qual que é o problema? Não tem problema nenhum, porque é só passar dividindo, né? As aulas que eu fiz com você no passado, eu lembro de ter te ensinado bastante a isolar o X. Lembra disso? Nós Uhum. isolávamos bastante X. Mas pode tipo, fazer, por exemplo, ali tu colocou CI e EG. Eu poderia fazer tipo CI e DH? Poderia. Bem, CI/DH? CI dividido por DH? É. Poderia. Por quê? Porque o DH ele está aqui multiplicando, certo? Então ele vai para o outro lado dividindo. Poderia também. Poderia também. Mas o que eu percebi primeiro foi essa relação. Então eu já fui direto nessa. Então, tipo, aí Né? não importa a ordem. Eu posso pegar, tipo assim, um número. O CI vezes dividido pelo ou DH ou EG, tanto faz. E o F, mesma coisa. Sobrou, na verdade, né? Sim, pode sim. Eu preferi seguir essa ordem aí, beleza? Uhum. Mas a questão é que você pode, sim, sem problema nenhum. Que legal. Então, como eu consegui escrever essa relação baseada no Teorema de Tales, e essa relação poderia ser escrita por meio disso aqui, então isso aqui é verdade, ok? Uhum. Maravilha. Ah, vamos para a próxima. Deixa eu pegar a próxima aqui, tá bom? Só um instante. Beleza. Calcule a medida desconhecida, ó, aqui já tem conta, tá vendo? Uhum. Tudo bem. Só acender a luz aí, rapidão. Calma aí. Ai, eu tô no escuro aqui. Sei como é. Ó, eu só quero perguntar um negócio. Você é de Joinville? Sim, moro em Joinville. Hum. Pô, eu não sei se vou comprar, mas se eu comprar um negócio, tu consegue me mandar pelos Correios? Ou não sei. Por Ah, que que não, tu vai não precisar, acho compra, que. por que que tu não compra pra ir direto pra Timbó? Então, não, acabei de parar pra pensar nisso, eles entregam direto aqui. Agora eu lembrei Por que que disso. não entregaria? Que viagem. Mas eu vou pra Timbó com frequência, já falei pra você. Minha irmã mora aí. Tá ligado? Esses dias mesmo eu fui aí até dar uma aula, por sinal. Na verdade foi em Blumenau, né? Que é a cidade grande aí perto. Vamos lá, calcule a medida da... Bem, ele quer saber o valor do A, né? Em outras palavras. Então, ele estava mostrando todos aqueles negócios de divisão para você entender que esse cara dividido por esse cara é igual a este dividido por este, para manter a proporcionalidade, sacou? Uhum. Isso. Então, vamos escrever o que eu acabei de falar. Esse dividido por esse.
é igual a esse dividido por esse. E eu já sei quanto vai dar isso aqui, 14. Mas agora eu gostaria que você tentasse fazer essa conta. Será que você consegue? Bora ver, né? Você pode fazer aquilo que vocês amam fazer, Cruzado, que é multiplicar cruzado, né? cruzado, isso daí mesmo. Então vá lá, faça isso. Pô, tem uma regra, tipo, por exemplo, quando eu multiplico A e 4,2 ali, por exemplo, tem uma regra, tipo, eu coloco A 4,2 ou 4,2A. Tipo, tem uma regra ou pode colocar qualquer jeito? Ah, tem regra não, só fazer aí. Beleza. Tá, deu 4,2A, que é igual a 5,88. Daí agora divide, né? Divide pelo Isso aí, vai lá. 4,2, 4,2. Aí, tá, deu 1,4. 1,4, como eu havia dito, né? Eu falei 14, mas eu quis dizer 1,4, que é 14 com vírgula. Como é que eu sabia que ia ser isso? Por causa da proporcionalidade, veja só. Quando eu olho para esse número, eu vejo que esse é o dobro, certo? Uhum. Então significa que os tamanhos aqui são os dobro daqui. Então se aqui era 2,8, aqui teria que ser metade, não é? Faz sentido. Que era então 1,4. Muito bem, easy. Pô, mas daí tu tem que usar o teu cérebro 100%, né? Que é 100%, velho. Eu fiz uma conta de divisão, tá louco? Vamos ver a próxima aqui. Ó, mesmo esquema. Bem, veja o que eu fiz, cara, para você não ficar viajando. Eu peguei esse, dividi por esse, e disse que é igual a esse dividido por esse, certo? Yes. Tudo bem. Então, agora você tem que fazer essa, que segue a mesma lógica. Só que é o contrário, né? Eu tenho que desinverter essa caca, né? Não precisa desinverter, tá? Não, é a mesma lógica. De cima pelo de baixo, de cima pelo de baixo, mesma coisa. Bom, eu acho que você consegue sozinho. Então, Se errar, não 8. tem problema nenhum. Pô, como é E, que é aquela noia lá que, tipo assim, acho que é quando as linhas elas ultrapassam, sabe? Tem um negócio assim antes de chegar na última linha. E daí, em vez de pegar o número de baixo, tu pega na diagonal. Tipo assim, em vez de 8 10 você pega 8 6 x menos 2, tá ligado? mas nesse caso não vai precisar. É só fazer igual ao que eu fiz, tá bom? Igualzinho. Igualzinho. Até te mandei lá no WhatsApp para você poder olhar, beleza? Tá, daí como é que eu faço? Tipo assim, eu faço, por exemplo, ali, é, um número com x, né? A multiplicação faz, tipo assim, 8 vezes o 6 daí x menos 2. É, isso aí.
número coisa, pô. É, então, mas tipo assim, dá bem quebrado, né? Porque, tipo assim, eu fiz assim, ó. Eu peguei o 48 menos 2 que é igual a 40x mais um. Daí eu botei o número com um lado, letra pro outro, daí eu coloquei 48x menos 40x, que é igual a 2 mais um. Daí eu fiz 8x dividido por 8 que é igual a 3 dividido por 8. Daí, tipo assim, deve dar um, sabe, um quebradão assim. Tá, mano, É isso faz aí mesmo? e me manda quando você terminar, mas faz com a letra bonita pra eu corrigir, beleza? Tá. Olha, se Deus quiser, você entende. Aí, ó. Vamos ver. Vocês, hein? Mesmos erros sempre. Eu acho muito louco isso. Por que diabos o 8 multiplicou só o 6, cara? O 8 tá multiplicando todo mundo que tá aqui embaixo. Hum, tá multiplicando 6 e o 2. 10 é a mesma coisa. Tá multiplicando todo mundo que tá aqui em cima. Entendi. Né? Então corrija isso aí. De resto, Não, é que essa que era a minha dúvida, só que daí acho que tu entendeu errado, entendeu? Tipo assim, posso ter entendido errado. não, tá tipo, deixa eu refaço, posso fazer? Pode. Reface, reface. Mas, tipo assim, teoricamente, por que que não daria certo a conta? Porque teoricamente eu não sou, só tô, tipo, fazendo um bagulho mais tarde? Para, tio. Entendi nada, mano. Nada do que você falou. Mas aí, tipo assim, a gente faz 8 vezes 6 deve dar resultado. Daí 8 vezes 2 menos 2 Em vez deve de dar um colocar o resultado. 2 aqui, você vai colocar 16. Pronto. 2 vezes 8, 16. Certo? Hum, então, 48x menos. Tá. Agora sim vai dar bom. Aí deu 3,25. Isso. Parece um pouco melhor. Não sei, me mande aí que eu vejo. Então eu lhe faço a mandação. Pode mandar.
Ai, meu gafanhoto. É, é isso aí, parabéns. Obrigado. Agora sim, velho. Viu? Você me ajuda, assim que é bom. Fechar aqui, fechar aqui. E agora tem essa. Agora eu acho que é aquele caso que você falou, certo? Que é Uhum. quando se cruzam, né? Então você Daí, tipo faça. assim, ó, 6, daí x mais 2 igual a 10, 3. Mas daí, tipo assim, como é que tem uma regra especial, tipo, por exemplo, se eu quiser colocar 3x menos 5 sobre 10, tipo assim, inverter, tipo, tem problema? Ou, tipo, não muda nada? Não dá nada. Não E tem se eu ordem, não. inverter um e eu não inverter o outro? Até porque, velho, isso aqui não deixa de ser isso aqui se eu fizer isso, né? Ou se eu fizer isso, ou se eu fizer isso, ou se eu fizer isso, certo? Entendi. Importa. Então a ordem que você faz aí não muda, tá ligado? Não, Claro mas tipo que assim, por existe exemplo, uma se eu... proporcionalidade. Por exemplo, o que eu faria? Eu faria esse 6 dividido por 3x menos 5, né? Igual a 10 dividido por x mais 2, né? Só que se tu pegar uma outra ordem que mantém essa proporcionalidade, tá tudo certo. Mas, tipo, eu digo assim, por exemplo, se eu fizer 6 sobre x mais 2 igual a Não, daí tá errado. Tem que ser esse por 3x. esse por esse. Mas não era ao contrário? A pessoa tinha falado isso que era ao Não, contrário, quando, não. tipo Esse assim, desse na lado diagonal. por esse desse lado, igual a esse desse lado por esse desse lado. Será? Será que não é? E, tipo assim, eu lembro lembra que eu tava falando pra ti, eu acho que minha professora tinha falado, tipo, quando a gente tem essas linhas aí, que elas se cruzam muito antes, vamos assim dizer, daí, tipo, você fazia, tipo, 6 sobre x mais 2 que é igual a 10 3x menos 5. Acho que era um bagulho assim, eu acho. Ou não era esse cara, não sei. Eu acho que. Eu acho que é isso aí só, mano. Bem, faça do seu jeito e vamos ver quanto é que dá, beleza? Daí você me manda aí, eu vejo se tá legal. Pode ser? Sussa, sussa, sussa na baruça. Beleza. Vou ao banheiro, senhor de Timbó, já volto. Beleza.
Ainda tá em cima, ó. E aí, man, feito? Feito. Já te mando foto. Deixa eu ver se já mandei. Não, tá. Claro. Pronto. Deu 6h25. Sei que eu fiz lá com aquele negócio, tipo, que tu falou que era pra mim fazer do jeito que eu achava, né? Daí eu fiz lá aquele cruzado lá que eu pensava que era. Sim, sim, sim. É, eu agora tô achando que você tá certo. Eu que falei errado. Vamos ver aqui. Parari, parará. Passou pra cá, passou pra lá. Daí, 8. Ô, cara, você tá bom de conta, hein? Gostei de ver. Parabéns, tá certo, tá? Isso aí. Parabéns. É, É, show, isso aí. Você me diz uma coisa, você vai ter aula de matemática amanhã na escola? baraca. Cara, deixa eu pensar aqui. Eu vou. Vai? Amanhã vai. Amanhã dei corte a prova. Aham. Faz o seguinte, fala com a tua professora, mostra essa conta em especial pra ela, tá bom? Vê o que ela acha, Beleza. beleza? Aham. Tá bom. A gente se fala então amanhã de novo. Abraço, valeu. Beleza. Valeu, boa noite. Oi.